Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma sexta-feira abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que estão vocês? Como é que está a casa de vocês, os pais, as mães, os irmãos, tá tudo bem? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos aí dentro de uma pandemia que só se estende a mais de um ano, né? Mas com a ajuda e com a misericórdia do nosso Senhor, nós estamos vencendo e nós vamos vencer. Já já nós vamos estar de volta para as nossas aulas presenciais, para nós nos alegrarmos, para nós estarmos ali fazendo feedback pessoalmente, né? Eu já estou com saudade, mas muita saudade de vocês. Estou esperando, estou contando os dias, horas, para eu poder voltar para a escola e poder ter o contato com vocês, tá certo? Mas antes que isso aconteça, nós sabemos que nós temos que nos prevenir contra esta enfermidade, contra esse vírus, né? Então, como de praxe, eu tenho falado, ao sair, evite aglomerações, use máscara, use álcool em gel, lave as suas mãos com sabão, não reparta, não divida os seus objetos pessoais. Nós fizemos a nossa parte. Eu acredito que Deus vai estar tocando no povo aí da ciência, no povo aí que são preparados para preparar as vacinas, para que nós possamos sair logo desta situação, né? Mas hoje nós vamos ter uma aula prática, uma aula teórica, na verdade, prática não aula teórica. Meu, vai ser bom demais. Eu acredito que vocês vão aprender mais um pouco sobre os nossos esportes, tá certo? Então, um abraço, fica atento às orientações, fica atento aos slides que vão ser mostrados agora, para quando chegar na hora da atividade vocês dar show, tá certo? Então, vamos lá, meus queridos, para os slides agora. Pronto, meus queridos alunos, vamos para a nossa 13ª aula, né? Professor Valdeon, hoje é 21/5/2021. Estamos chegando aí às nossas férias, tem só mais o restinho desse mês de maio, aí tem o mês de junho, nós vamos chegar ao nosso mês de férias, julho, né? E estamos aí torcendo para quando for em agosto nós voltamos para as aulas presenciais. Então, meus queridos, a unidade temática, continuamos sobre o esporte, certo? O objetivo de conhecimento é o esporte de marca, mas vamos ver hoje, vamos começar a trabalhar, vamos começar a aprender sobre um novo tipo de esporte, né? O esporte de marca. A habilidade de conhecimento propõe produzir alternativa para experimentação dos esportes não disponíveis e ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola, né? Os objetivos de conhecimento, esporte de marca, que é o que nós vamos ver, que são corrida, salto, arremesso, lançamento do atletismo, esporte de precisão, arco e flecha, jogo de dardo, curling, golfe, entre outros, esporte de invasão, futebol, futsal, handebol, entre outros, e esporte técnico combinatório, ginástica rítmica, ginástica artística, entre outros, né? Então vamos lá. Esporte de marca, né? Antes de começarmos o estudo sobre os esportes de marca, é preciso lembrar que eles fazem parte de um fenômeno maior. Qual é esse fenômeno? O esporte, né? Então, todos os esportes que estão surgindo, que já surgiram ou que ainda hão de surgir, eles são derivados de um fenômeno maior chamado esporte. Na verdade, o esporte é algo complexo e existe há muitos anos, né? Assim como o jogo, a luta, a dança, as ginásticas fazem parte da cultura corporal da humanidade, ou seja, muito tempos atrás, há muitos anos atrás, mesmo antes de surgir o nome esporte, o termo esporte, já existia, né, a cultura corporal, já existiam os jogos, já existia a luta, já existia as danças, já existia tantas coisas relacionadas à cultura corporal da humanidade. Ou seja, o esporte é uma prática que envolve, entre outras características, né? É claro que tem algumas características, mas precisamente
Uma das características do esporte é a comparação do desempenho dos participantes e as regras estabelecidas por cada instituição. Então, aí são duas características do esporte, do fenômeno esporte: a comparação do desempenho dos participantes e as regras estabelecidas por instituições. Esse fenômeno pode ser vivenciado por meio de várias modalidades, como o futebol, o vôlei, a natação, o atletismo, o judô, o xadrez, o badminton, etc. Ou seja, são vários tipos de esportes e modalidades, né, que tem em todo o mundo. Há centenas de modalidades esportivas no mundo. Existem várias formas de se classificar as modalidades esportivas. Nós temos vários esportes e existem várias modalidades, existem várias maneiras de se classificar, né, as modalidades esportivas. Segundo a BNCC, né, os esportes se classificam, essas modalidades esportivas se classificam. Esporte de marca, que é o que nós vamos ver. Esporte de precisão nós já vimos. Esporte de invasão nós vamos ver ainda. Esporte técnico combinatório nós já vimos. Esporte de rede e parede nós vamos ver ainda. Esporte de campo e taco nós vamos ver ainda também. Esporte de combate nós também vamos ver ainda também. Mas na aula de hoje nós vamos estar falando sobre esporte de marca. Então, mais independentemente da forma como as suas modalidades são classificadas, o esporte é um direito de cada cidadão brasileiro. Você está entendendo? É lei, certo? É lei. Nós somos garantidos pela Constituição Federal de 1988, certo? É um direito do cidadão brasileiro praticar esporte. Nós temos um exemplo aqui, o karatê, o judô, o taekwondo, certo? São modalidades esportivas que ajudam na disciplina e concentração daqueles que a praticam, certo? Então, assim, tanto o karatê, né, como o judô, como o taekwondo, são modalidades esportivas que ajudam na disciplina e concentração daqueles que o praticam, tá certo? Então, falando de karatê, nós temos aqui uma imagem, né? E lembrando que eu tenho meu filho é faixa preta, primeiro dan, e ele dá aula de karatê aqui na Juritianha, né? Se alguém porventura se gostar, se queria se matricular, é só procurar a gente, que a gente conversa com a pessoa interessada a praticar esse esporte, a qual vai nos disciplinar na concentração daqueles que o praticam. Mas o karatê não é um esporte de marca, certo? É um esporte de combate que nós vamos ver muito além. Agora nós estamos esporte de marcas. Vamos lá? Mas o que são esportes de marca, né? Você se lembra de que uma das características do fenômeno esportivo é a comparação dos desempenhos entre os participantes, ou seja, uma das características do esporte é a comparação entre o desempenho dos participantes. E também é uma característica dos esportes de marca a comparação do desempenho entre os participantes. E que a forma como esse desempenho é medido pode variar de uma modalidade para outra. Pois bem, os esportes de marca são as modalidades em que o participante tem o seu desempenho medido em segundos, metros ou quilo, certo? Então, se porventura na atividade estiver perguntando para você, né, é o que são esportes de marca, né? Então, o esporte de marca, meu querido, são as modalidades em que os participantes têm o seu desempenho medido em segundos, metros ou quilo, certo? Nós vamos ver agora comparado, né? Em seguida, esse resultado é comparado com os demais participantes da modalidade. Ou seja, quando os competidores no esporte de marca, vai ser comparado o resultado de um com o resultado do outro. Quem fez em menos segundo, quem pulou mais longe, quem levantou mais quilo. Então, é uma comparação. Então, por isso que uma das características do esporte de marca
é a comparação do desempenho entre os participantes. Então, nós temos aqui exemplo de esporte de marcas. Nós temos alguns exemplos aqui de esporte de marca. O atletismo, a vela, o remo, o esqui alpino, a escalada, o crossfit, levantamento de peso, que é a mesma coisa de halterofilismo. Nós temos a natação, o triatlo, nós temos canoagem, salto de esqui, hipismo, automobilismo e ciclismo. Nós vamos ver algumas dessas modalidades agora. Vou mostrar algumas fotografias, algumas imagens desses esportes de marca para vocês. Então aqui o primeiro que nós temos, o primeiro esporte de marca que nós temos quem aqui? O atletismo, certo? O atletismo, ele tem algumas modalidades, ele tem algumas modalidades do atletismo. Nós temos as corridas, né, que são a rasa, a corrida com barreira, com obstáculo. Então tem 3 tipos de corridas, que é um esporte de marca. Corrida rasa, que é aquela corrida reta, de 100 metros, 200 metros, e aí vai dizendo. Nós temos a corrida com barreira, que os corredores vão pulando as barreiras, e temos também a corrida com obstáculo. Aí nós temos a marcha atlética, né, que é uma corrida que a pessoa parece que está desfilando, correndo ou andando, mais ou menos assim. Nós temos revezamento, que é onde tem 4 competidores, um vai passando o bastão para o outro. Nós temos o salto vertical, que é o salto que o atleta vai saltar por cima de uma vara. Nós temos o salto horizontal, que é o salto que ele vai pular, ver qual que pula mais longe. E nós temos o arremesso e lançamento. Nós temos arremesso de peso, onde as pessoas pega o disco, né, um disco mais ou menos formado em disco, e tenta jogar para ver se ele joga mais longe ou então uma bola de ferro. E nós temos também o lançamento de dardos, que é parecido com uma flecha, certo? Então, essas aqui são algumas das modalidades do atletismo, que é um esporte de marca, né? E eu estou aqui, as unidades medidas para aferir o desempenho dos participantes desse esporte, ou seja, quais são as unidades de medida que são utilizadas para medir, para saber o desempenho, a capacidade dos atletas, dos participantes nesta modalidade, nesse esporte? Porque o metro, né, no caso aqui do salto horizontal, o quilômetro na questão da marcha atlética, quantos quilômetros percorre. O segundo, né, também é utilizado para ver quem é mais rápido, certo? O minuto também é utilizado e a hora. Mas os que são mais utilizados nesse caso aí, no caso do atletismo, é o metro e o segundo. Esses são os mais utilizados, não deixando de fora o quilômetro, o minuto e a hora, mas os mais utilizados é o metro e o segundo. Vamos lá para outro esporte. Pronto, outro esporte de marca é a natação. Natação nós temos aí o nado costa, onde o atleta nada de costa para a água. Nós temos o nado peito, onde o atleta nada somente com o peito. Nós temos o nado borboleta e nós temos o nado crawl, né? Nós temos essas 4 modalidades de nados aí que é praticado nas provas, certo? E as unidades de medida utilizadas para aferir o desempenho dos participantes desse esporte, ou seja, as unidades que é utilizada para medir, para comparar o desempenho desses atletas, é o que? O metro, o segundo e o minuto, em especial o metro e o segundo, né? Para saber quem chegou mais rápido, fez em quantos segundos. Então, utilizando, nesse caso aí, o mais apropriado é o segundo. O outro esporte que nós temos aqui é o esporte de vela, certo? Que parece um iate, parece um barco, esporte de vela aí, onde é individual, então às vezes de dupla, certo? As modalidades, as unidades de medida utilizadas para aferir o desempenho desse participante é metro, quilômetro, segundo, minuto e hora, ou seja, a medida utilizada, a unidade de medida utilizada para medir, para comparar certo desempenho dos atletas nesta modalidade de vela é o metro, quilômetro, segundo, minuto e a hora, dependendo do tamanho da distância da prova.
Nós temos agora outro esporte, que é outro esporte de marca, que é o remo, tem a imagem, e a unidade de medida que é utilizada para medir, para ferir, para comparar o desempenho desses participantes é o metro, o segundo e o minuto, em especial o metro e o segundo. Nós temos aqui outro esporte de marca, a canoagem, que é diferente da vela, certo? Que é diferente do remo, tá certo? Então, as unidades utilizadas para medir, para comparar o desempenho aqui no caso é o metro, segundo e minuto, em especial o metro e o segundo. Nós temos o triatlo. Triatlo que é uma prova onde é compreendida por 3 etapas, ou seja, ciclismo, corrida e natação, ou seja, resistência, ciclismo e natação. São 3, por isso que é chamado de triatlo, né? O triatleta. Ele tem que ser especialista nessas 3 modalidades: bicicleta, corrida e nado. A unidade que é utilizada para aferir, para comparar o desempenho dos atletas neste esporte é o quilômetro, o metro, quilômetro, segundo, minuto e hora, certo? Nós temos o ciclismo. O ciclismo tem 3 modalidades. É o ciclismo de pista de madeira, certo? Que vocês estão vendo na imagem. O ciclista de estrada ou de asfalto. E nós temos o ciclismo de montanha, né? Que é a mountain bike, certo? As unidades utilizadas para comparar o desempenho desses atletas, metro, segundo, quilômetro e hora também são utilizados, certo? Nós temos outra aqui, esporte de marca, que é o automobilismo. Nós temos algumas modalidades, eu coloquei 4 aqui: a Fórmula 1, a Fórmula Stock Car, nós temos o Rally dos Sertões e nós temos a Fórmula Truck. Ainda tem outras aí, eu escolhi essas 4, certo? Do automobilismo. E as unidades utilizadas para comparar o desempenho desses atletas, exatamente metro, quilômetro, segundo, minutos e hora. Nós temos agora outro esporte de marca, o halterofilismo, ou então o levantamento de peso, que tem várias modalidades. É questão de modalidade que eu digo, levantamento de tantos quilos, de 100 quilos, de 300 quilos, de 500 quilos, de 1000 quilos e aí por diante, certo? A unidade de medida utilizada para comparar o desempenho desses atletas é o quilograma, o quilo. Ou seja, então nós vimos aí alguns esportes de marcas. Nós vamos só aqui relembrar o que é um esporte de marca. Esportes de marca são aqueles que os competidores disputam através de comparação entre suas marcas. Nas corridas, por exemplo, vence quem realizar o percurso no maior tempo possível. Nos arremessos, a medida é atingir a maior distância aí por diante, tá certo? Então, quais as características dos esportes de marca? Os esportes de marca são aqueles em que os competidores disputam através da comparação entre suas marcas. Então, uma das características do esporte de marca é a comparação do desempenho entre os participantes. Nas corridas, por exemplo, vence, como eu falei anteriormente, vence quem realizar o percurso no menor tempo possível. Já nos arremessos, como eu também falei anteriormente, a meta é atingir a maior distância. Já no levantamento de peso, vence quem levantar a maior quantidade de peso. Então, uma comparação. Então, a característica marcante, a característica principal do esporte de marca é a comparação do desempenho entre os atletas. Nós temos aqui quais os benefícios do esporte de marca. Quais são os benefícios que o esporte de marca traz para quem o pratica, né? Ou seja, ele diminui a ansiedade, a tensão e a depressão. Olha aí, tá vendo como é importante praticar esse esporte, viu? Ansiedade, a tensão, a depressão. Além desses benefícios, há também o enriquecimento pessoal. Os esforços, as experiências vividas nos esportes de marca podem ser transferidas e aplicadas em outras áreas do trabalho e da nossa vida pessoal. Então, muito importante nós praticarmos esse esporte de marca, ok? Então, meus queridos,
nós falamos aí um pouco sobre o esporte de marca, as modalidades do esporte de marca, falamos aí sobre cada modalidade especificamente, falamos aí o que é o esporte de marca, falamos aí quais os benefícios do esporte de marca, quais as características do esporte de marca. Agora nós vamos para a atividade escrita, certo? Então vamos para a nossa atividade agora, tá bom? Nossa atividade escrita de hoje, ok? Não deixe de fazer, é essencial você fazer. Primeira questão, como a BNCC classifica as modalidades esportivas? Segunda, quais são as modalidades esportivas que ajudam na disciplina e concentração daqueles que as praticam? Terceira, o que são esportes de marca? Quarta, escreva 5 exemplos de esportes de marca. Quinta, quais as características dos esportes de marca? Sexta, quais são os benefícios do esporte de marca? Lembrando, aqui tem 6 questões, mas não termina aqui não, viu? Vamos lá, passa o slide. Pronto, nós temos a 7ª questão. Após entender o conceito anterior apresentado, observe as práticas corporais a seguir, circule apenas aquelas que podem ser consideradas como esporte de marca. Aqui você vai circular somente aquelas atividades esportivas ou práticas corporais que são esporte de marca. Eu tenho aqui o futebol, canoagem, o halterofilismo, temos aqui o vôlei, tem um salto em altura e tem uma natação. Você vai marcar, não é só uma. Se tiver mais de uma, você pode circular aquelas que são esportes de marca. Vamos agora para a 8ª questão, 8ª e última. Então, lembrando que essa atividade são 8 questões, não só é 6, são 8 questões, tá certo? Então, quais são as unidades de medida utilizadas para aferir o desempenho dos participantes do esporte de marca abaixo? Então, você vai dizer o seguinte, qual a unidade? Você lembra que lá nos slides eu estava falando da modalidade e estava falando as unidades de medida. Nesse caso, você vai dizer quais são as unidades de medida usadas aqui. O metro, o segundo ou o quilo. Você vai colocar. Nessa primeira imagem aí, levantamento de peso. É utilizado o quê? É utilizado o metro, segundo ou quilograma. Na B, na corrida. Na C, no salto. Na D, no lançamento, você vai dizer se é utilizado o segundo, o metro ou então o quilograma, tá certo? Então, meus queridos, agora é com vocês, certo? Assista novamente o slide, assista novamente o vídeo, capriche na atividade. Não deixe de fazer hipótese nenhuma questão. Eu estou aguardando a sua atividade até 4 horas da tarde. Lembrando que hoje o meu dia é especial para você. Pode contar comigo, tá certo? Então, estou à disposição, pode ligar, mandar algo. Se você tiver vídeo, eu vou lhe responder. O mais, que Deus possa abençoar você. Eu aguardo essa atividade, tá bom? Tchau e até breve. Pronto, né, meus queridos alunos? Acredito que vocês assistiram esse vídeo 1, 2, 3 vezes, aprenderam sobre o conteúdo proposto nesta aula, né? Então agora resta a cada um de nós, cada um dos alunos, fazer agora as atividades propostas, né? Nós temos até 4 horas da tarde para você estar enviando essa atividade para o meu privado. Conta com a participação de todo, vai ser de fundamental importância a atividade de vocês para o processo avaliativo, para que eu possa avaliar vocês de uma maneira bem legal, bem eficiente, tá bom? Então, meus queridos, que todos tenham um final de semana abençoado por Deus. Hoje o dia é especial para vocês, certo? Pode ligar, pode mandar áudio. Se porventura eu não lhe responder imediatamente, é porque eu estou atendendo o aluno, tá certo? Então, um abraço, professor Valdeon. Aguardo a atividade de vocês e até breve nós nos encontraremos novamente. Tchau!